Boa noite a todas, todos e todes. A gente está aqui então nessa maratona do Novembro Negro na UFES e hoje é o dia tão esperado do nosso minicurso do professor Flávio Gonçalves, que é professor da UESC e está numa parceria com a gente, junto com o GT, Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana da Ampul, Bahia. Eu quero agradecer muitíssimo, Flávio. Ontem a gente teve Antônio e o estudante na mesa de ontem, e hoje nós temos Flávio junto. Confio que a Adriana congelou. Ajudando, gente, tá caindo aqui, viu? Desculpem, eu tô tá oscilando a internet, mas eu quero isso, agradecer a Flávia, agradecer a presença de todos. Eu vejo que tem aí um grande público que deve ser da UESC. A professora Laila está aí. Laila, obrigada por sua presença, viu? Aqui também a gente tem um grande número de pessoas aí do programa de pós-graduação em História também da UESC, né, gente? Sejam todas e todos e todos muito bem-vindos. Esse tema está todo mundo muito alvoroçado por esse minicurso, viu, Flávio? Muito obrigada. Com a palavra. Obrigado, Adriana. A Laila que está aqui, Laila Brito, não é a professora Laila. Quer dizer, Ah, pode não é a ser uma professora Laila? professora, Eu só pode vi o ser nome professora Laila. Laila, Desculpa. mas não é a professora Laila vinculada ao nosso simpósio temático. Enfim, Ai, ainda não, né, desculpa. Laila? Tudo bem. Mas, enfim. Gente, boa noite. Eu agradeço muito o convite de Adriana, né, para participar dessa atividade de hoje do Lecadia, consolidando já aquilo que tem sido uma jornada, né, que estabelecemos com a Universidade, né, de Feira de Santana, na figura da professora Adriana, e através do nosso GT, né, na Ampul Atlântico, História do Atlântico e da Diáspora Africana, né, acho que desde 2012, mais ou menos, que a gente tem caminhado aí nesse exercício de parceria, e agora me cumpre, né, mais um passo, né, nessa caminhada. Eu preciso dizer para vocês que as reflexões que eu venho trazer aqui hoje, elas não são produto de uma investigação sistematizada, né? Na verdade, elas partem de um pouco de inquietações que eu tenho, de alguma coisa já, né, vista ao longo dessa minha trajetória, mas que eu tenho a intenção de formalizar ou de sistematizar. Então, peço a contribuição de vocês no sentido de fomentar o debate, de trazer, né, contribuições, novos pontos de vista, novas perspectivas, enfim, para que a gente possa avançar, né, e possamos, né, intercambiar informações, né, construir conhecimento juntos, que é essa, na verdade, a grande função e finalidade da universidade, né? Produzir conhecimento, né, de produzir reflexões sobre a sociedade que sejam úteis, né, e que cumpram a sua função social. Eu preparei, né, dividi nossa fala, nossa expectativa de trabalho em dois momentos. O primeiro momento é esse que eu vou, né, estou iniciando aqui com vocês. Agora vou pedir autorização para compartilhar uma tela que sistematiza um pouco o meu itinerário de raciocínio. Peço desculpas a vocês se alguns considerarem as informações que serão colocadas aqui um pouco aquém da expectativa que tinha, mas como eu não tenho muita segurança do nível de discussão, né, que existe a respeito do tema, resolvi fazer uma coisa um pouco mais abrangente, um pouco menos, vamos dizer assim, ensaística, né? Então vamos para a segunda, nosso roteiro.
que é essa apresentação, esse primeiro ponto de apresentação. A segunda questão, né, o segundo momento desse nosso encontro hoje seria a construção, né, e discutir quais são as visões de continente africano que nós temos. Antes de falar sobre sociedades africanas, nós precisamos refletir sobre o que nós entendemos por sociedades africanas, o que nós entendemos por África, né, o que nós entendemos por continente africano, não é? E como essas visões, essas percepções foram construídas ao longo do tempo, como se montou um discurso sobre o continente africano ao longo do tempo, e esse ao longo do tempo coincide exatamente com esse momento de abertura do mundo atlântico, né? O segundo momento dessa nossa conversa hoje trata um pouco, né, dessa associação que é infeliz nos países, né, sobretudo da América, né, que tiveram a experiência da escravidão africana, né, desse holocausto, né, a serviço do capital, que faz uma associação muito direta, né, com o africano, né, e a figura do escravizado, né? Então, acho, né, parece até curioso dizer africano é diferente de escravo, mas é preciso que a gente faça essa discussão, é preciso que a gente marque, inclusive, que há um protagonismo das sociedades africanas, inclusive no próprio processo de construção desse fenômeno, né, que foi a escravidão atlântica, que foi o tráfico de escravos. Né? Isso é importante porque vítimas e algozes existem em todas as sociedades. E uma sociedade histórica, né, ou sociedades históricas, como são as sociedades africanas, elas também, no interior da sua constituição, da sua tessitura social, você tem a figura de opressores e de oprimidos, de governantes, de elites, de subordinados, e o distanciamento que esses grupos sociais, né, estabelecem entre si e os demais, né, e né, as demais parcelas da população, ela não distingue de nenhuma outra sociedade, o que marca, mais uma vez, a característica histórica do continente africano, que marca, portanto, a experiência da humanidade, desse aspecto da humanidade, de tudo aquilo que ela tem de positivo e de negativo. Então, essa percepção da agência africana dentro do processo da escravidão, ela é importante para marcar, né, que os africanos não são vítimas, né? Eles construíram esses processos e vitimaram alguns dos seus, sobretudo dentro desse fenômeno da escravidão nas Américas. Isso, obviamente, não isenta e nem tira a responsabilidade, obviamente, daqueles que se locupletaram, né, e completaram o seu ciclo de acumulação primitivas de capitais e implantaram um sistema, né, ainda mais, vamos dizer assim, ou tão quanto violento de exploração quanto a escravidão, que é isso que a gente vivencia hoje na nossa sociedade, que chamamos de capitalista. Como vocês já devem ter percebido, o meu viés de interpretação ele está vinculado a essa noção de classe, a essa noção de poder, essa noção de hegemonia, e que, né, eu tento analisar essas questões sobre esse ponto de vista. Né? Então, fecharíamos esse momento tentando aí formular esse entendimento e porquê da construção, né, dessas associações de África, né, ou de Áfricas, de africanos, com a ideia de subalternidade, né, de Áfricas, africanos, afrodescendentes, negros, pretos, pretas, com a ideia de subalternidade, que há por trás dessa construção. No segundo momento, trataremos aí de fenômenos que são, né, muito interessantes, que transcendem a própria lógica, né, da escravidão, embora um pouco associada, possa estar associada em um determinado momento, mas cujo foco central de análise não está exatamente, né, no processo escravista, né, mas que transcende ele, ou que se utilizou dele para criar outras formas de relacionamento. A primeira delas é uma ideia de transnacionalismo iorubá, uma ideia defendida por um professor chamado James Lohan Mattori, professor de Harvard, tem alguns artigos escritos sobre isso, e que propõe exatamente
uma ideia de um internacionalismo das sociedades, né, vinculadas ao tronco linguístico iorubá, que mantiveram, a partir da sua lógica de solidariedade, a partir das suas lógicas comerciais, contato entre si, estabelecendo, portanto, aí, né, uma rede de relacionamentos, né, que transcende, inclusive, né, a própria região onde eles habitam e o próprio continente africano, chegando até as Américas. Um outro fenômeno que também é transcendente sobre o ponto de vista, né, da sua internacionalidade é o movimento do chamado o pan-africanismo, né, que tem a sua vertente, né, política muito acentuada, sobretudo a partir dos anos da segunda metade do século XX, né, e como elemento de fomento e de disputa ideológica, vamos dizer assim, em relação aos países capitalistas centrais, né, e que vai ter um papel importante nos processos de independência dos países africanos e, posteriormente, nas tentativas de construção aí de uma unidade de pensamento africano, enfim, que traz também as suas contradições, obviamente. O terceiro elemento é um outro conceito, o conceito de diáspora, né, muito próximo, né, mas com significados e com apropriações distintas do pan-africanismo, na medida em que pensa mais a questão do diálogo, desse trânsito entre essas duas pontes atlânticas, né, sob um ponto de vista amplo, do ponto de vista da política, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista das relações, né, da arte, enfim, e aí tentaremos, né, a partir desse segundo momento, que será amanhã, fechar alguns entendimentos a respeito do que a gente pode, né, estruturar e firmar enquanto um processo de compreensão aí dessas categorias analíticas, mas que também são projetos, né, dos projetos que são construídos em torno desses conceitos. Então é isso, eu, né, submeto à apreciação de vocês, se vocês têm interesse de incluir ou de excluir algum tema, se pretendem, se gostariam, né, de incluir alguma coisa para que a gente possa avançar nesse sentido. A qualquer momento, obviamente, isso é uma proposta e a qualquer momento ela pode ser revista, aí dentro dos limites do tempo que nós dispomos e dos interesses que forem surgindo na nossa conversa. Friso, né, portanto, a ideia de que estamos em um processo de conversa, porque apesar da intermediação da mídia e que nesse momento eu tenha, vamos dizer assim, um domínio da palavra, não significa que esse domínio se prevalecerá durante toda a nossa jornada, durante todo o nosso encontro. Na verdade, eu prezo muito mais pelo diálogo do que pela, vamos dizer assim, ideia do Magister Dix, né, do mestre disse, do professor falou. Né? Então, estou aberto aí a sugestões, caso vocês queiram, caso vocês tenham. Falem agora ou calem-se para sempre. Não sei se isso na tradução de Libras ficou muito boa, mas tudo bem. Antônio, por gentileza. Flávio, parabéns pela proposta. Eu acho que essa proposta ela vem no momento, né, muito oportuno, né, para discutir o mês, né, da consciência negra, o Novembro Negro. Mas eu estou aqui preocupado com inclusive a sua agenda, né, preocupado com essas agendas, né, agenda nacional e internacional. Amanhã, às 19 horas, portanto, no mesmo horário, nós vamos ter o Jacques Desplechin discutindo o papel do silêncio intelectual, que já vem discutindo a questão do panafricanismo. E aí eu me preocupei, eu digo, poxa, amanhã também vai acontecer no mesmo horário a finalização do teu curso. Como, então, você, meu irmão e professor, como você pretende direcionar, enfim, como você está pensando isso? Era só essa observação que eu queria colocar, e boa sorte aí nessa jornada, estou aqui para aprender bastante. Bom, Antônio, eu tenho um excelente apreço pelo professor Jacques Desplechin. Se eu pudesse, né, eu convidaria todas as pessoas que estão aqui presentes, né, para acompanhar exatamente a fala do professor Jacques Desplechin,
que trata de temas que são muito próximos, né, com o que vamos discutir aqui. O professor Jacques Delpechon é um intelectual, mas também foi um homem de ação, na medida em que ele esteve envolvido na construção de alguns desses processos que falamos de um ponto de vista historiográfico. E amanhã, salvo engano, ele discutirá alguma coisa sobre as omissões, né, e silêncios, né, em torno da imagem do continente africano. Né? E aí ele seguramente abordará temas com muito mais propriedade, muito mais experiência que eu, já que se trata de uma pessoa com uma estrada muito maior e mais sábia, né, do que a minha. Mas eu deixo isso aqui para reflexão de todos. Eu não sei se há um impedimento, se é possível, se não é, mas eu não teria problema em agregar público a essa atividade, porque acredito que seria também bastante enriquecedor. Poderíamos, né, vir aqui tratar de alguns temas, né, mas fazer uma finalização depois. Eu deixo isso aqui ao escrutínio de vocês, para que vocês avaliem, né, e se manifestem dentro daquilo que vocês entendem como plausível. Inclusive, pela própria coordenação do pessoal do Lecádia, né, à medida em que isso, né, pode significar um esvaziamento das atividades que eles estão fazendo. Mas a questão é basicamente essa. Boa noite, sim. Abordaremos temas, aspectos da religião de matriz africana. Acho que trataremos de alguns, sim, sobretudo quando estivermos tratando aqui de aspectos relacionados ao transnacionalismo iorubá e, obviamente, também as questões relacionadas à diáspora. Bom, eu deixo vocês pensarem isso, né? Temos até amanhã para assentar essa ideia, essa proposta, verificar se existe algum tipo de impedimento ou não. E boa noite, Helenilda. E vamos caminhando naquilo que for possível. Bom, a primeira questão que eu faço para vocês é quais são as visões que nós temos do continente africano e como essas visões foram sendo construídas. Esse já é um tema batido, certo aspecto, mas a construção desses temas e dessas visões é que me parece muito interessante pela sua historicidade. Se formos pegar, por exemplo, as primeiras ideias de continente africano que circulam a partir da abertura do mundo atlântico, nós teremos aí na cartografia, sobretudo dos séculos XIII, XIV e XV, né, uma apresentação, né, que foge um pouco, né, daquilo que nós consideraríamos o mais objetivo, mais consistente. O que é que nós temos, na verdade? Nós temos uma ideia de uma África, né, que é uma África desconhecida. Prevalece a ideia, né, de uma África animal, de uma África sem grandes construções, com animais estranhos, misteriosos, enfim, em que pese, obviamente, o contato que as sociedades do Mediterrâneo tiveram com o continente africano. Mas o que se prevalece ainda é essa ideia, né, de um continente a ser desbravado, a ser conquistado, e essa ideia, né, ela é transmitida a partir da figura feminina que representa, portanto, o continente africano, sentada, né, em cima, no dorso de um crocodilo, o que sugere a ideia do perigo, mas não é um perigo representado por ela propriamente dito, mas por aquilo que a cerca, né? E o que a cerca? Essa natureza, que é uma natureza hostil. No entanto, ela exibe belas formas e, ao fundo, exibe traços de riqueza, traços de, vamos dizer assim, de possível Fausto, né? A possibilidade da construção, portanto, aí, né, de algo que precisa ser domesticado, precisa ser domado e precisa, sobretudo, ser possuído. Né? Uma outra mudança dessas características, veja, uma comparação entre essas duas imagens. Essa imagem é uma imagem construída a partir de um ideário europeu, de um indivíduo chamado Adrien, perdão, deixa eu voltar aqui, Adrien
Koehler, né, os 4 continentes africanos, é vamos dizer assim, um cartógrafo que desenha isso. Mas já essa imagem segunda aqui, ela é construída por um teófilo de Jesus, né, que representa uma outra percepção do continente. O continente já não é mais uma mulher, né, mas ele é igualmente selvagem, ele é igualmente hostil, a natureza é hostil, e dentro dessa natureza hostil você tem a realeza de um homem negro sentado sobre uma fera que ele domou, segurando, portanto, os sinais aqui de sua realeza e de sua majestade. Quais seriam eles? A ideia desse guarda-chuva e um cedro, suas pernas cobertas de ouro, seus adornos, enfim. A diferença de uma percepção do continente africano para outra. A primeira percepção, essa daqui, é a percepção de um europeu. Essa daqui, para quem conhece a cidade da Bahia, a cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, vai encontrar esse afresco na parede da igreja, de uma das igrejas daquela cidade, ali no Largo, né, no terreiro de Jesus. Esse Teófilo de Jesus era um homem escravizado que construiu essa bela imagem, esse belo afresco, fazendo a representação do continente africano. Logo percebemos que as duas associações da África que nós temos nos associa ela a uma ideia de animalidade, a uma ideia de selva, a uma ideia de hostilidade, né? E a concepção, né, ocidental a respeito da natureza é que a natureza ela precisa ser domada, né? E essa representação da natureza domada está exatamente na figura da realeza sob um animal, né, que, portanto, se apropria dessa ideia, né, de poder e de natureza, né? Marcando a diferença de que, se aqui a natureza é feminina, a África é feminina, no olhar europeu, portanto, alvo de cobiça, essa natureza aqui, representada dessa forma, representada por um artista africano, é uma natureza que já foi domada, é uma natureza que está sob o controle de um homem africano. Então, temos duas noções discursivas aí que são distintas. No entanto, se a gente vai, né, no mais das vezes, para as questões de como os europeus constroem a sua percepção do continente africano, vamos ver isso naquilo que é a literatura do século XVI, que fundamenta, portanto, a nossa língua, né? A nossa língua, né, portuguesa, vamos dizer assim, a língua que nós recebemos do nosso colonizador português, ela foi estruturada a partir de Camões, dos Lusíadas do século XVI, e esse indivíduo, ao escrever o seu poema, ele faz apenas 14 referências ao continente africano. Das 14 referências ao continente africano, nenhuma delas é positiva, né? Na maioria das vezes, ela está como se faz notar aqui nesses excertos. Vê-se a Europa cristã mais alta e clara que as outras em polícia e fortaleza. Vês África dos bens no mundo ávaro, inculta e toda cheia de bruteza. Com cabo que até aqui se nos negara, que assentou para o austro a natureza. Olha essa terra toda que se habita desta gente sem lei, quase infinita. Veja como ele retorna à ideia de uma África cheia de riqueza, né, mas pobre de polícia, né, cheia de bruteza, né? As terras são infinitas, mas a gente que ali está não prestava. Ele segue: quantos povos a terra produziu, de África toda a gente fera e estranha. Grão-rei do Marrocos conduziu, para vir possuir a nobre Espanha. Poder tamanho junto não se viu, depois o salso mar a terra banha. Trazem ferocidade e furor tanto, que a vivos medos a morto se faz espanto, né? Novamente, a ideia da África ameaçando a Europa, a África, né, sendo um elemento de tensão em relação ao continente africano, obviamente, aí, né, por conta, né, de uma expedição da Guerra Santa, né, dos mouros, né, dos muçulmanos à Península Ibérica.
Segue o cara dizendo, segue o Camões dizendo, isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde, visto a forma e gesto humano, pera o braço sabido se moveu. E, por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu. Do Moro, em Moçambique conhecido, velho e sábio, o cocheque muito valido, e entrando assim a falar a tempo e hora as falsidades acomodadas. Lhe diz como eram gentes roubadoras, ou seja, desonestidade, né? Vilania, brutalidade, são imagens recorrentes, né, associadas ao continente africano na literatura e que vai passar também a partir dessa outra iconografia, quando você vê já uma apropriação do continente africano sob o ponto de vista de dos seus contornos, mas agora a Europa, né, entende o continente africano sobre outros pontos de vista. Esse lugar que está aqui é um lugar importante para as rotas de navegação, como se vê aqui, mas a principal construção que se destaca aqui é um forte, o Forte de São Jorge da Mina, um forte, né, do tráfico de escravos. A natureza ainda está aqui presente, mas do que se buscar no continente africano, né, qual era o maior objetivo, qual é a maior riqueza que se pode extrair do continente africano nesse momento, o século XVII, obviamente, o comércio de carne humana. Né? Então, essas construções que vão desde o século XIII vão se acumulando no imaginário, na concepção que é construída no Ocidente a respeito do continente africano e se consolidando, entrando naquilo que se chama aí de uma mentalidade coletiva. Se vamos avançar também para um momento mais adiante, né, no século XVII, quando os europeus passam agora, né, a trazer os relatos de viagem e a descrever de forma mais detalhada, eles estão descrevendo agora não apenas o tráfico, mas o comércio no interior do continente africano. Né? E esse comércio, né, está associado ainda a um comércio, vamos dizer assim, rudimentar. Você apresenta, né, o que você tem, aqueles indivíduos que vão olhar e vão escolher o desejado, mas veja, a presença de armas aqui, né, sugere que esse ainda não é um comércio, entre aspas, né, tranquilo, é um comércio onde a violência é um elemento preponderante dentro das relações comerciais. Violência essa, aliás, que não estranhava os europeus, na medida em que foi assim que eles estabeleceram, né, o seu comércio com as Canárias, que estabeleceram o seu comércio com as Índias, né, com Goa, enfim, com todas essas regiões da costa onde eles chegaram com sua superioridade bélica e puderam impor os seus termos, como bem relata aí o Diário de Vasco da Gama. Né? Bom, a gente diz, olha, tudo bem, mas isso são as pessoas que estão lá no século XVII, século XVIII, né, mais preocupados aí com a questão do comércio, do tráfico de escravos, isso não vai ter repercussão, por assim dizer, em nada, né, que vá nos influenciar, em princípio, nos dias atuais. Aí a gente vai para um sujeito chamado o Montesquieu, né, Charles de Secondin, né, Montesquieu, e esse indivíduo, ao escrever o Espírito das Leis, bom dia, boa noite, Espírito das Leis, e propor a separação do Estado da Igreja, propor a constituição dos três poderes, ou seja, que é a base do que hoje nós entendemos como uma estrutura de um Estado separado em legislativo, executivo e judiciário, ele assim se refere aos africanos. A maioria dos povos da costa da África são selvagens ou bárbaros. Creio que isso se deve muito a países inabitáveis serem separados. Se deve muito a que países inabitáveis separam pequenos países que podem ser habitados.
Eles não têm indústria, eles não têm arte, eles não têm abundância de materiais preciosos, eles têm abundância de materiais preciosos que recebem imediatamente das mãos da natureza. Logo, todos os povos policiados estão em condições de negociar com eles com vantagem. Pode fazê-los estimar coisas sem nenhum valor e receber por elas muito alto preço. Ou seja, né, você pode entrar no continente africano, porque lá essas pessoas não têm conhecimento do que é valioso ou não, né? A ideia de alteridade não passa por aí, e você pode estabelecer com eles um comércio vantajoso para vocês, afinal de contas, eles não têm trabalho em extrair a riqueza na natureza. Qual é a ideia que se constrói, portanto, das sociedades africanas por esse tipo de discurso? A ideia de que esses indivíduos, portanto, são indivíduos que não têm nenhum tipo de estado de civilidade, de estado policiado, como está aqui colocado, e também não tem nenhum tipo de trabalho em obter da natureza, né, o seu sustento. Além de tudo, eles são tolos o suficiente para trocar coisas que são de grande valor para os europeus. Boa noite, Tainá. Folgo em vê-la. Boa noite, Flávio. Boa que noite, honra, viu? Boa noite todas, todos, todes. Estou vendo muita gente linda aqui, todo mundo nesse mosaico. Um prazer, Flávio. Era para ter chegado mais cedo e até ajudar na sua apresentação. Tá bom? Eu também sou membro integrante do Lecádia, você sabe disso. Mas tive um problema com a internet e acabei pedindo ajuda ao meu filho, com o computador da minha filha. Então, imagino. Mas estamos todas aqui. Prossiga. Ok. Obrigado, Thay. Então, veja, esse indivíduo, esse tipo de estrutura discursiva está, por exemplo, num dos mais importantes textos considerados pelos ocidentais, considerado pela área de direito, como aquilo que fundamenta, portanto, o Estado de Direito, o Estado Nacional, e por aí vai. Para não dizer que apenas o Hegel cometeu a gafe de dizer que os africanos não possuíam história. Né? Ele era um homem do seu tempo e, portanto, refletia a concepção de seu tempo, que era já de longa data criada. Isso desculpa eles? Não, porque, obviamente, existe um conjunto de interesses na construção desse discurso. Né? E aí a gente segue para o século XIX e a gente percebe, portanto, né, que essa operacionalização da apropriação e da posse do continente africano, retorno aqui, naquilo que ele tinha para oferecer, esse domínio, esse possuir desse espaço, ele acaba sendo, né, descrito, desenvolvido a partir do colonialismo europeu no continente africano. Por que que os europeus se voltam para o continente africano no sentido de estabelecer o seu domínio por esses elementos? Porque muitos deles já tinham perdido as suas possessões no continente americano e precisavam, portanto, agora estabelecer novas bases onde a reprodução, vamos dizer assim, violenta e compulsória da acumulação de capital ela pudesse ser perpetuada sobre bases muito favoráveis para os europeus, ou seja, retirando o máximo e deixando o mínimo de sua contribuição, e essa imagem representa muito bem isso, na medida em que a gente vê, né, os africanos sendo submetidos pela superioridade bélica, né, dos europeus, provavelmente ingleses nessa figura, né, tratados aí como senhores da terra que não são. Bom, esse é o discurso que a Europa traz, né, para construir a imagem de sua superioridade, e é exatamente a partir desse momento do século XIX que discursos relacionados, portanto, à ideia de polícia, de luz, de religião, deixam de vigorar e se substituem esses discursos religiosos, de civilidade, de polícia, para o discurso racial, para a instituição de uma ideia de uma inferioridade e de uma superioridade cientificamente comprovada, a partir, obviamente, aí do darwinismo social, da antropologia e de outras, né, fenologia, a craniometria e outras, que vão se estruturando enquanto práticas científicas aceitáveis e criando um perfil de subordinação dos mesmos grupos, né,
dos mesmos grupos humanos que antes. Então, veja, se antes nós tínhamos isso para as populações escravas, obviamente que eles herdam, né, esses atributos que são impingidos para essas populações dentro do processo de dominação colonial. Veja só, mas e hoje? Nós temos uma visão diferenciada do continente africano? Não. Nós ainda fazemos uma associação do continente africano com miséria, com fome, com conflito, com guerra, né, com necessidade. Essa imagem eu busquei na internet, assim, África, e foi uma das primeiras que apareceram. E isso sugere o quê? Um movimento que muitos de vocês já até batizaram, né, como a ideia do homem branco salvador do continente africano, que vai lá fazer doação, fazer não sei o quê, porque o continente africano precisa ser salvo, né, de sua inanição, né, de sua subnutrição, de sua selvageria, de sua barbárie. E quem vai fazer isso somos nós, cá do conforto da nossa sala, associando, né, acionando os nossos smartphones e fazendo um depósito nos Médicos Sem Fronteiras, em qualquer outras fundações por aí, que vão salvar o continente africano. Quando a questão, no meu entender, ela é muito mais embaixo. E a pergunta é por que que essas permanências históricas, a construção desses discursos históricos, são recorrentes? Por que que ele ainda se mantém e ainda tem repercussão na sociedade, né? E ainda são capazes de convencer os indivíduos de que isso é uma verdade. O que é que por detrás dele se esconde? Primeira questão, acho que está aqui um pouco, né, pequena, vou tentar aumentar aqui um pouco, mas se a gente for entender isso para os séculos XIII aos séculos XVI, o continente africano ele era um continente estratégico por conta de sua posição geográfica no controle das rotas comerciais que chegavam à Europa, né, do Oriente. Então, veja, a riqueza passava pelo continente africano e, portanto, cria aí um espaço onde é preciso se estabelecer a hegemonia europeia ao longo desses séculos, né? Então, é preciso você chegar ao continente africano, e aí os portugueses são os primeiros que vão se lançar ao mar, oceano, fazendo o périplo africano, e em cada um dos portos onde eles se estabelecem, eles estabelecem uma feitoria de tráfico de escravos, e aí se estabelece, obviamente, né, esse comércio nefasto de carne humana, né? Então, era o substrato que o continente africano poderia oferecer naquele momento. É importante que a gente tenha isso em mente, porque o processo de acumulação de capitais ele não se dá apenas por conta, né, da abertura das grandes rotas comerciais, etc., dos bancos, enfim, mas ele se dá, sobretudo, pela enormidade de recursos que o tráfico de escravos movimentou. É por isso que quando o capitalismo começa a se consolidar na Inglaterra, né, e ela já deu salto, né, tecnológico, já deu salto no seu processo de acumulação primitiva de capitais, ela, portanto, passa a proibir, a coibir o tráfico de escravos, né, a reprimir o tráfico de escravos, para que outras, né, nações não pudessem, né, caminhar pelos mesmos sentidos, né? Então, não é, no meu entendimento, uma estratégia humanitária, mas muito mais uma estratégia de manutenção de uma posição estratégica no cenário da divisão internacional do trabalho e, obviamente, da riqueza. Os africanos trabalhavam, né, os africanos, os afro-brasileiros, os afro-americanos trabalhavam, e a Europa acumulava riqueza. Segundo momento, que é do século XV ao século XIX, o que é que a gente tem? Não só o controle das rotas, né, comerciais que chegavam à Europa, o rapto da força de mão de obra necessária à colonização da América. E isso vai se estender, né? Então, é um momento de consolidação aí desse processo de acumulação, né, de capitais, enfim. A partir do século XIX, a gente continua com a mesma questão. Hoje,
ainda nós temos no continente africano uma gama enorme, imensa de recursos, né, naturais, que são de interesse da indústria, né, portanto, controle das reservas de água, os controles das reservas de minério, os controles da reserva de diamante, o controle das reservas de ouro, o controle das reservas de nióbio, de silício, né, que vão permitir, por exemplo, que a gente esteja aqui intermediado pelas novas tecnologias, né, mas que para que isso aconteça, né, uma família toda no Congo tem que se submeter às relações de trabalho escravistas que lá agora, né, estão sendo descritas pelas milícias que se constituem ali para favorecer as indústrias de tecnologia que precisam dos seus recursos naturais. Então, nós temos aí essa expansão, né, do capitalismo, a manutenção do capitalismo, e, óbvio, aí, esses elementos que são, vamos dizer assim, commodities importantes, né, do ponto de vista do sustento da nossa modernidade e da nossa tecnologia. Então, as permanências históricas, elas estão associadas diretamente à manutenção de um estilo de vida e, portanto, de um regime, de um sistema econômico e político que precisa, né, da existência de uma divisão internacional do trabalho, no qual o continente africano represente a base dessa pirâmide. Só um minutinho. Na verdade, na prática, né, essa imagem ela reduz tudo isso que eu venho falando até aqui, né, para que possa ser entendido. Você escava o continente africano, você depreda ele, você esvazia ele de todo o seu significado, de toda a sua riqueza, para depositar essa riqueza, obviamente, nos centros mundiais do capitalismo, né, que aqui está representado pela Europa e pelos Estados Unidos, mas que daqui a 10, 20 anos nós teríamos que fazer uma extensão um pouco mais desse mapa e incluir aí a China, né, os países dali, né, dos tigres asiáticos, que já se lançaram em direção ao continente africano, para exercer uma relação de controle, de domínio, de influência e interferência na economia dos países africanos. Então, essas percepções que eu tenho trazido para você constroem um discurso em que a África é algo que se deve possuir. As sociedades africanas, portanto, elas são elementos que compõem essa paisagem e que devem ser controladas, subordinadas para aquilo que realmente interessa, ou seja, as riquezas do continente africano possam sofrer o processo de transferência da melhor forma possível. Então, não interessa o desenvolvimento tecnológico, não, aliás, interessa o atraso tecnológico, interessa o atraso sanitário, interessa o atraso político, interessa o atraso dos níveis educacionais do continente africano, porque assim é possível se fazer a transferência sem grandes resistências, sem grandes conflitos, na medida em que os próprios africanos podem operar aí como intermediários. Lembro, mais uma vez, né, que as populações não são vítimas, as elites de cada sociedade têm responsabilidade pelas opções que essa sociedade tem e faz, porque como elite se dispõe a liderar, deveria, portanto, tem, portanto, agência sobre esse processo, e, embora seja vítima, é vítima muitas vezes porque faz a opção por ser um intermediário e não por atuar de forma a zelar pelos interesses de seu grupo, de sua nação, né, ou de sua sociedade. Então, nós temos aí a África como algo que deve ser possuído, mais uma vez, retornando àquele ciclo inicial, só que agora de forma mais não tão sutil, não tão sugerido, como, né, uma mulher de pernas entreabertas, né, agora sim, com homens e mulheres disputando, né, a posse do continente africano. E o que dá mais dessa percepção? O que dá mais dessa percepção é que nós hoje temos, né, no cenário das relações internacionais, uma mudança de foco. Se antes nós tínhamos, né, a bipolaridade, um mundo dividido de forma bipolar entre comunistas e capitalistas de um lado, e cada um desses grupos econômicos e ideológicos
tinha uma política específica para o continente africano, na medida em que era o continente africano palco de esfriamento dos conflitos dessas duas potências, desses dois blocos econômicos, né, a partir da fragmentação do bloco socialista, né, portanto, o fim da bipolaridade, o mundo, portanto, precisava, né, ser compreendido de uma outra forma. E dentro desse cenário, né, que vamos dizer assim, a doutrina de segurança nacional norte-americana e, portanto, do Ocidente, deixa de operar contra especificamente o comunismo e passa a adotar a lógica de que todos, em princípio, são suspeitos, né? Então, a ideia da multiculturalidade, que está em voga aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, ela esconde exatamente por trás de si as teses do Samuel Huntington, que dizia que o mundo ele passava agora a ser um mundo multipolar, né? E essa multipolaridade criava várias frentes de enfrentamento para o Ocidente. E veja que interessante, o Ocidente aqui necessariamente não é uma noção geográfica, é uma noção muito ideológica, muito específica. O Ocidente é uma civilização ocidental que inclui, inclusive, a Austrália, que está no extremo Oriente, né? Portanto, as sociedades que são ameaçadoras para essa civilização ocidental estabelecem aqui nas fronteiras, né, a sociedade latino-americana, a sociedade ortodoxa, a sociedade muçulmana, e aqui no campo da sociedade muçulmana, metade do continente africano ele é caracterizado como um possível ponto de choque, de atrito com a civilização oriental, com essa civilização ocidental. E, por fim, nós temos a sociedade confuciana. Esse outro restante aqui, que não representa a ameaça, são descritas como outras sociedades africanas. Não é porque outras sociedades africanas. Aqui se enquadra, né, Angola, se enquadra Moçambique, Congo, Namíbia, Quênia e por aí vai, porque não estão em Moçambique, Madagascar, porque não estão sob influência, né, do islamismo, portanto, é um palco aberto aí para, né, a perpetuação do tipo de política ocidental em relação ao continente africano. Então, veja, esse é um roteiro, vamos dizer assim, né, que descreve como ideologicamente nós fomos construindo ao longo dos vários séculos, né, em que o homem teve a possibilidade de conceber o seu estar no mundo e que coincide com a emersão da Europa enquanto um centro, vamos dizer assim, cultural, um centro, né, uma vanguarda da cultura, né, na medida em que é a partir desse contexto dos anos do século XIII, do século XIV, do século XV, sobretudo, que essa grande distância tecnológica da Europa em relação às outras sociedades vai sendo paulatinamente imposta, né? Essa distância sobre o ponto de vista bélico é que vai possibilitar, sobre o ponto de vista bélico, sobre o ponto de vista tecnológico, é que vai possibilitar que entre os séculos XIX e XX, né, a Europa possa, portanto, se arrogar, né, a Europa e, portanto, esse mundo ocidental, incluindo aí a Europa e Estados Unidos, possa se arrogar o direito de se chamar de vanguarda da humanidade. Veja, a Europa ocupa essa posição até a Segunda Guerra Mundial, quando, a partir da Segunda Guerra Mundial, emerge um outro agente, que é esse que vai protagonizar boa parte das ações em torno do capitalismo nesse mundo global, nesse cenário global ainda atual, que é os Estados Unidos. Então, é esse cenário que vai construindo essa imagem de subordinação, de fragilidade, né, e, portanto, de possibilidade de apropriação e exploração em relação ao continente africano. Ela reflete também
de um ponto de vista ideológico, a reprodução, sobretudo a partir do século XIX, da ideia de uma subalternidade africana, de uma subalternidade negra a partir de características que são fenotípicas. Embora a genética tenha demonstrado que isso é uma balela, essas categorias elas ainda operam no interior da sociedade, provocando danos e provocando ideias que são difíceis, né, de combater na medida em que ela ainda tem elas ainda repercutem, vamos dizer assim, em um repertório, né, memória de uma mentalidade coletiva que foi construída ao longo de muitos séculos no interior de uma sociedade. É por isso que é tão difícil suplantar determinados, educar no sentido de desconstruir certas características sociais, e isso demanda tempo. As piadas, né, os xistes, os gostos e desgostos, né, como diria o Arnold Rose, eles vão passando através do humor, através da piada, e vão se instalando e imiscuindo e infectando o corpo da sociedade desde muito cedo. E aí nós temos a ideia, né? Se isso é uma verdade, isso aqui ela é necessariamente uma mentira, né? Mas escravo africano e escravo não são a mesma coisa, mas já foi. Quando você se referia a um africano nos séculos 18 e 19 no Brasil, você poderia estar se referindo a um homem livre ou a um ex-escravo, mas esse indivíduo necessariamente teria passado pela experiência da escravidão, né? O que era raro que ele fosse um homem livre que não tivesse sofrido a escravidão. Veja, para uma sociedade como a nossa, que se constituiu a partir dos anos de 1492, 1500, no caso do Brasil, essas ideias e essas construções, elas são muito recentes e, portanto, elas precisam ser desconstruídas, mas a memória social para essas associações, elas ainda estão muito vívidas. Nossas chagas, por assim dizer, ainda estão abertas. Nesse sentido, é preciso marcar e reafirmar: africano é diferente de escravo. Se você pensa em africano diferente como escravo, a associação africano igual a negro também não é necessariamente uma verdade, né? Mas vamos ficar somente com a ideia de africano, porque estamos trabalhando aqui com a ideia dos impactos, né, sobre esses aspectos na sociedade africana. Essa manutenção automática é muito limitante, pois não reconhece o africano, o afro-brasileiro, como agente e construtor de suas próprias histórias, diferentes do comércio de escravos. Então, é como se você sempre tivesse que retornar à ideia do tráfico de escravos para explicar alguma coisa. Talvez, inclusive, por conta dessas reminiscências, eu volte a cometer esse erro aqui, né? Não estou dizendo que estou isento dele, mas eu acho que preciso chamar a atenção para esse fato. Então, observe, né? Isso é preciso que seja demarcado para que a gente possa avançar e analisar que o papel das sociedades, né, africanas na construção da experiência, né, essas sociedades tiveram um papel ativo na construção dessas experiências, né, de escravização no Novo Mundo, como eu já sinalizei aqui. Não é o processo, a ideia, ela precisa ser superada, o trauma ele precisa ser superado. Mas é preciso também que a gente demonstre que essas sociedades tiveram um papel ativo, elas não foram vítimas, elas não foram submetidas, elas tiveram um papel ativo. E esse é um elemento caro para um historiador, porque quando você diz que um indivíduo ele foi passivo no seu todo, ele não exerceu o seu papel de agente histórico, né? E isso é impossível, porque os indivíduos, mesmo sob as piores condições, eles fazem escolhas. Essas escolhas, elas, obviamente, impactam outros indivíduos e, por desdobramento, impactam num acumulado de
de decisões, de contingências, o corpo da sociedade. Eu não sei se eu me fiz claro a esse respeito, mas sigamos aqui adiante, né? Bom, a gente pode dizer que foram os ibéricos que abriram o Oceano Atlântico, né, ao Novo Mundo. Quer dizer, abriram, né, o Atlântico a partir da consolidação de rotas comerciais estáveis. A rigor, se diz que o português, né, no Brasil impôs um comércio desfavorável à escravidão, né, com o uso da força. Quando a gente vai verificar as relações propriamente ditas, mesmo que a gente use uma historiografia ocidental de historiógrafos, né, ou de africanistas, ou de escravólogos norte-americanos ou europeus, está lá o fato de que os europeus não dominavam o comércio com a costa africana. Eles não dominavam o comércio com as sociedades africanas. Por que não? Porque o fato de não dominarem o comércio local, subjugando as sociedades costeiras, não é, impediu o continente, impediu, né, que, assim como na América, no continente africano, né, esse comércio desfavorável fosse estabelecido. A rigor, o que é que acontecia? Né, as embarcações, né, se estabeleceram seu comércio nas ilhas, né, nessas regiões de população, fundeavam, né, a costa, bombardeavam essa costa durante dias, durante semanas, até que as populações locais se rendessem e, portanto, se submetessem ao poderio bélico dos europeus. Com as populações indígenas e com as populações africanas, isso foi um pouco diferente. Por quê? Porque a marinha, vamos dizer assim, as canoas compostas aí por 50, 60, poderiam chegar muito rapidamente ao costado da embarcação e infligir severas baixas, né, aos comerciantes, né, que viam nas embarcações portuguesas. E essa relação de poder acaba fazendo com que haja um equilíbrio e o controle das rotas, pelo menos na costa, ficasse sobre as sociedades, os chefes locais. Para o interior, se os europeus não chegavam sequer a ocupar as costas, para o interior, muito menos o controle dessas rotas eram dos europeus. Está colocado em John Thornton, está colocado, por exemplo, em Paul Lovejoy. Né? Continuando, os navios africanos não eram projetados para navegar em outro mar, né? Que, embora fossem capazes de repelir os ataques à costa. O poder naval da África dificultou o ataque e permitiu que os africanos negociassem com os europeus nos seus próprios termos, cobrando direitos e taxas alfandegárias como queria. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a documentação sobre o tráfico no Brasil, você vai ver, por exemplo, que aí você tem o pagamento de taxas, etc. e tal, para os soberanos locais. Então, se isso é verdade, né, se isso que está sendo colocado aqui é verdade, se os documentos comprovam esse fato, eu não posso fazer uma associação direta do africano com o escravo. Num determinado momento, nem todo africano era um homem escravizado. Alguns africanos eram comerciantes de escravos. Eles tinham agência sobre esse processo e, portanto, tinham responsabilidade sobre esse processo. Né? Isso, obviamente, que não retira a responsabilidade, né, do Ocidente, da Europa, né, das Américas, das elites, né, das classes dominantes em relação a esse tráfico de escravos. É só para colocar as questões do ponto de vista histórico nos seus devidos lugares. O importante é que, veja, essa disputa era uma disputa que envolvia particulares, ou seja, indivíduos que operavam nesse comércio a partir de suas iniciativas particulares dentro do continente africano, como também envolvia o Estado. Existe um documento na Biblioteca Nacional, perdão, vou beber um pouquinho de água aqui, e acho até que o falecido professor Biratã Castro de Araújo fez uma análise desse documento,
que era uma carta, né, de uma embaixada do Reino da Daomé, que chegou à costa do Brasil, pedindo para que se mantivesse ali um comércio favorável e que se atribuísse o monopólio do comércio de escravos com o Reino do Daomé. Obviamente que essa carta foi parar em Portugal e a recomendação foi de que esse monopólio não fosse auferido, porque isso comprometeria a lucratividade, né, dos negócios, por assim dizer. Depois eu procuro a referência direitinho e passo para vocês, né? Os líderes africanos e europeus perceberam, sem dúvida, que eles não poderiam controlar esse tipo de comércio por conta das distâncias, riscos, né, e das falhas implícitas do mercado, que eram muito grandes. Ou seja, nem os europeus conseguiam estruturar corretamente e consistentemente esse comércio, nem os africanos. Então, cada um desses dois lados do comércio controlou uma porção desse negócio, né, para que ele pudesse ser, obviamente, mantido. Né? O fato é que a Europa não produzia, né, bens e categorias, e a Europa não produzia nada que o continente africano já não possuísse. Né? E aí é que entra, né, talvez o lado perverso do processo. Né? Os comerciantes, né, tinham o que para oferecer? O que é que o Ocidente tinha para oferecer para eles? Joias, especiarias, têxteis, etc. Mas havia um produto em particular que retroalimentava o processo do tráfico de escravos. E o que era isso? Eram as armas, era a superioridade bélica. E é a partir do comércio, sobretudo de armas, né, que vai se criando os laços de dependência das sociedades africanas em relação às potências europeias. A ponto de, no século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, se justificar uma presença mais constante, mais massiva, né, da Europa e de suas tropas no continente, no solo do continente africano, criando as bases aí para o estabelecimento posterior, no século XIX, do chamado colonialismo. É como se você tivesse... você oferece a bala, um dia dado, outro dia dado, outro dia dado, no dia seguinte, olha, meu querido, agora você vai ter que comprar, porque, sabe, eu não posso sustentar seu vício, e por aí vai. Né? Então, dessa forma, os europeus vão seduzindo e vão desestabilizando as sociedades africanas a ponto deles conseguirem, no século XIX, portanto, aí, estabelecer um curto domínio sobre a região. Eu digo curto porque, se em 1880 é o momento em que se assina a partilha do continente africano, em 1990, portanto, antes de 100 anos, todas as nações africanas, na sua maioria, já estavam libertas e já tinham constituído seus próprios estados nacionais. Inclusive, algumas estavam se arrastando aí em guerras, vamos dizer assim, civis, há mais de 3 décadas. Né? Questão, né, desses conflitos entre os particulares e o Estado está colocado também por um africanista, por um escravólogo, chamado Claude Meassu, quando ele diz que, né, o soberano, né, quando via que um comerciante havia enriquecido demais, ordenava uma visita para esse indivíduo e ali saqueava, né, esse indivíduo de uma visita que poderia se alongar durante dias, semanas e meses, até que efetivamente consumisse todas as reservas desse indivíduo, ou simplesmente mandavam prendê-los. Então, veja, há uma agência particular, mas há uma agência do Estado africano, e é importante que a gente registre isso, porque muito da cultura de massa do século XX e início do século XXI nos habituou a pensar nas sociedades africanas como tribos, né? Como tribos que tinham um chefe, né, que viviam dentro da mata, vestidos de pele, com lanças na mão, falando um idioma, né, balbuciado, né, e que não havia nenhuma estrutura burocrática, e não havia nenhuma estrutura administrativa, burocrática, né, que não havia alfândega, que não havia noções de economia. E isso é um equívoco. Né? É preciso que a gente fixe as seguintes informações. O comércio de escravos deu-se sob o patrocínio dos governantes locais.
Mas esse tráfico de escravos, esse tráfico atlântico de escravos, não poderia ser levado a cabo sem a agência dos comerciantes externos, sem a agência dos comerciantes europeus. Por quê? Porque, vejam, eram duas pontas de uma mesma rede comercial que se completavam, né, que se encaixavam. Né? Os governantes africanos tinham acesso, né, à população do continente africano, portanto, a população do interior da África, e os europeus, os estrangeiros, tinham acesso ao mercado consumidor, vamos dizer assim, que ficava do outro lado do Atlântico e, portanto, possuíam também a tecnologia para fazer a transposição compulsória desses indivíduos. Então, há uma complementariedade, né, nessa relação de responsabilidade por esse comércio. O tráfico era apenas mais uma das opções das sociedades africanas, e ele vai iniciar-se num momento, vamos dizer assim, de reorganização geopolítica do continente africano, sobretudo por conta da expansão islâmica que vai acontecer e vai começar a fazer o deslocamento das populações do norte da África, deslocando as populações de seus locais de origem para a zona, né, subsaariana. Isso provoca uns processos demográficos de reorganização, e esses processos de reorganização implicavam, num primeiro momento, na liberação de mão de obras, de homens jovens apreendidos por guerra, enfim, tal, para esse tráfico de escravos. No momento subsequente, vai se estabelecer aí reinos especializados no apresamento de escravos, não é? Segundo momento que é preciso a gente fixar nessa relação, né, de diferenças entre escravos. Houve uma disputa entre operadores públicos e operadores privados. O Estado teve atuação, mas o Estado também facultou a figuras como Francisco Achachá de Uidá, né? Francisco Xavier, facultou a ele a possibilidade de operar, e a outros intermediários, né, portugueses, brasileiros, ingleses, a operar dentro desse sistema, assim como os próprios africanos. Então, havia disputas aí entre o público e o estatal. E o comerciante, aquele que era o traficante, que fazia a ponte entre os dois mundos, né, entre a África, entre o continente africano e a América, de maneira geral, era o estrangeiro. Então, eu fiz essa apresentação para vocês aqui, para a gente iniciar a nossa discussão, o nosso debate, a nossa conversa, fixando principalmente essas informações, para que a gente perceba que, quando falamos das sociedades africanas, precisamos colocar essas sociedades no tempo e no espaço. A África, ela não pode ser concebida, ela não pode ser compreendida do seu ponto de vista histórico e, portanto, analisada com coerência se ela for retirada, né, do tempo e do seu tempo e do seu espaço histórico. Isso significa analisar as sociedades africanas, analisar as relações econômicas, políticas que são tecidas dentro do interior da sociedade africana, a partir, obviamente, de um olhar menos militante, menos apaixonado e muito mais histórico, no sentido de perceber as contradições internas que as sociedades africanas possuem, que são contradições específicas, mas que são também contradições que são encontradas em todas as sociedades. Não existe sociedade na qual a contradição ela não esteja presente. A principal contradição que existe, ela é inerente à construção de um Estado ou de uma estrutura administrativa, no momento em que libera um setor, né, um grupo da sociedade da responsabilidade de trabalhar e produzir para o sustento da comunidade, para simplesmente usufruir do trabalho daqueles outros,
em nome de funções que são funções litúrgicas, religiosas, que são funções administrativas ou que são funções bélicas. No momento em que a sociedade se estrutura a partir desses elementos, obviamente, aí você tem a constituição dessas chamadas contradições internas dentro de sociedades. Bom, gente, eu vou parar por aqui e vou abrir para o debate, que eu imagino que vocês estejam querendo falar, perguntar, discutir, discordar. As discordâncias são muito bem-vindas, diga-se de passagem. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, esse é o 29. Boa noite, professor. Boa noite. Professor Flávio, tudo bem? Tudo bem, como vai você, meu querido? Eu estou bem, melhor agora falando com a sua pessoa. Professor Elano me indicou esse curso, né? É um curso maravilhoso. Eu sou professor aqui em Arraial, trabalho com o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e trabalho com artes. Estamos desenvolvendo um trabalho, apesar da pandemia, as aulas estão sendo online por conta de que eu trabalho em uma escola que fica do lado do Hospital de Referência de Covid, aqui em Arraial da Ajuda. Mas eu queria, assim, parabenizar, felicitá-lo pelas palavras, pela palestra maravilhosa, que está dentro do meu tema, dentro do meu trabalho. Isso, assim, veio me dar clarear muitas coisas boas. Eu estou lendo um livro de História da África e do Brasil, Afrodescendente, de Ianaê Lopes dos Santos. Eu sou apaixonado pela história do negro, eu sou negro, né? Eu sou do candomblé também. Axé para todos que estão presentes aí nessa live maravilhosa. E eu não tenho perguntas no momento, mas sim contribuição de dizer que eu estou amando essa participação, né, de todos e da sua pessoa, que falando sobre, para além do tráfico de escravos, outras seções da sociedade africana no mundo atlântico. E nós precisamos realmente abordar essas questões em sala de aula, por conta de que nós estamos tendo muitos problemas de racismo no mundo e, sobretudo, no Brasil e na Bahia, por considerar um estado negro, certo? E eu tenho dificuldade em trabalhar essas questões na escola também. Há 2 anos atrás, eu tive um sério problema com um pastor da Assembleia de Deus e ele não aceitava essa nossa história. Porque falar do negro é falar de nós. Falar da escravidão é falar de nós, dos nossos antepassados. E ele não aceitou, tínhamos um projeto na escola, e ele foi procurar a coordenadora, a diretora, foi uma confusão. E ele é negro, pastor negro da Assembleia de Deus. E eu chamei ele, pastor, venha cá, vamos conversar, né, trocar umas ideias. Eu quero ouvir a sua história também. Mas é muito triste quando um próprio negro ele se recusa a ouvir a sua história, né, a sua historicidade da África, que você vem, né, todo esse contexto, como o senhor acabou de abordar aí, interessantíssimo, isso me abrilhantou demais, estou amando o curso, né? E a gente tem que olhar, tem um olhar diferenciado e temos que ensinar essas crianças, professor, né, que temos uma história linda, uma história do negro, da sua cultura, das suas raízes, da sua comida, da sua religiosidade, que é muito fundamental falar sobre isso. Mas eu não tenho pergunta no momento. Não tenho um monte de coisas aqui. Estou adorando, estou amando. E deixo um abraço para todos e todas e todos. E para o senhor, especialmente, mandado por Elano, que foi seu aluno na UESC. Obrigado. Lembranças a Elano, pessoa boníssima, diga-se de passagem. Gente, é uma explanação, mas é também um convite para o debate. Tá? Minha fala está cheia de provocação. Né? Gil Marques, muito obrigado. Né? Tata Nikice de Ilhéus, ok. Né?
Veja só, quando a gente fala, né, essas questões, sobretudo da ideia do protagonismo, eu sei que isso soa muitas vezes incômodo e desconfortável, porque para o discurso do militante, essa abordagem pode sugerir que enfraqueça, né, o discurso reivindicatório. No meu entendimento, não se trata exatamente disso, mas se trata de dizer que as sociedades elas são produto das suas contradições internas. E é preciso que a gente entenda que as sociedades africanas eram sociedades históricas e possuíam em suas próprias contradições. Então, não podemos pensar em nenhum tipo de superação, né, de preconceito, de discriminação dentro de uma ordem, né, dentro de um sistema que foi construído de sua base, né, até onde nós nos encontramos hoje, sob a égide desses elementos que estão presentes no discurso racista, no discurso racial. Por que não? Porque é preciso fazer um destaque entre o que é um pensamento de uma classe dominante e o que é o discurso da sociedade como um todo. Há um descolamento. Normalmente, as classes dominantes são descoladas da realidade da sua população, da realidade de sua sociedade. Elas operam pela lógica da reprodução, da sua reprodução no poder, da sua manutenção e da reprodução dos seus grupos de interesse, sejam eles familiares, sejam de classe, no poder. Então, esses indivíduos é que são responsáveis pelo tráfico de escravos. Não é o agricultor africano que foi apresado e que foi trazido de lá para cá à sua contra-vontade, mas a elite africana, que hoje, inclusive, enquanto elite africana, descendente ou não de escravos, está produzindo malefícios e prejuízos para a sociedade africana, pelas opções que fazem, né, de não apaziguar os conflitos internos e de estimular isso, seja pela corrupção, seja pelo fanatismo religioso, ou seja por qualquer outro elemento, vamos dizer assim, conflituante dentro das sociedades que impedem, portanto, o desenvolvimento pleno, né, das potencialidades dessa sociedade, que já são difíceis, inclusive, pelos obstáculos que são colocados pelo capitalismo em seu nível internacional, né? Então, minha fala ela segue um pouco nesse sentido, né? Mas se vocês estão em silêncio, devo dizer que vocês estão satisfeitos. Então, vou dizer para vocês, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ou boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de um bom dia, agô e axé. Vai ter lista, professor? Como? Vai Não ter ouvi. lista de legenda? Tem lista, creio que sim. Até amanhã, Flávio. Flávio, Até amanhã, muito obrigada, viu, pela Obrigado. explanação hoje. Você viu aqui no chat o que as pessoas estão dizendo, né? Esse é um primeiro contato. Às vezes a gente fica assim, tentando organizar um suposto caos. Você mesmo falou em provocações, né? Eu imagino que as pessoas estão ainda na lógica, ou no tempo da construção lógica, organizando, né, esse caos, que é muito bom. Na a verdade, gente agradece aqui o Lecádia, né? Eu fico com algumas questões, sim, para fazer, ou na verdade, são posicionamentos, né, para a gente debater. Mas eu vou deixar para amanhã, porque é possível que amanhã você diga sobre isso, né? Então, também não quero passar com as carroças na frente dos bois. Tá aí outra provocação para você. Mas, enfim, é isso.
Não sei se Olha, alguém teria mais alguma questão a fazer, alguma consideração a fazer ao professor Flávio. Professor Flávio, Helenilda, por gentileza. olha, Helenilda. Boa noite a todos. E particularmente, boa noite, professor Flávio. Eu Boa não noite, conhecia pessoalmente. Fui indicada por uma grande colega, uma grande amiga, a professora Mari, e estou simplesmente adorando. Inclusive, eu falei para ela, eu pretendo ingressar no mestrado, sou naquela coisa assim de pesquisa mesmo, estou crua ainda, então, quando o Mari me indicou, falou de vocês, eu falei, claro que eu vou me inscrever já. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Mande um beijo para a Romari por mim. Viu? Realmente, nossa, você fez uma abordagem assim maravilhosa. Você foi seguindo passo a passo, você foi nos levando para lá. Então, nossa senhora, foi muito boa a tua explanação. Parabéns. Obrigado. E principalmente pela simplicidade, pela capacidade de, sei lá, da calma com que você transmitiu. Eu acho que isso conta muito, porque tem muitos teóricos, muitas cabeças boas, vamos dizer assim, que tem uma gama de conhecimento maravilhosa, mas não sabe transmitir. E você, particularmente, tem esse dom. Parabéns. Obrigado. Foi assim, nossa, mesmo que não é de história, eu tenho certeza, se é que tem alguém que não seja de história aí no grupo, mas qualquer pessoa que não fosse de história acompanharia o teu raciocínio, tranquilamente. Parabéns mesmo. Ok, obrigado, Nino. Obrigado. Toninho? Boa noite a todos. Então, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ceder a palavra à minha colega, eu acho que pediu, levantou a mão. Quem? Não, é você. Tem mais alguém? Não. Não, é você. Ah, então tá. Bom, Flávio, eu fiquei aqui relembrando essas aulas e pensando em... Você usou... Eu estou de olho aqui nas suas referências. A todo momento você lança a mão desses referenciais, como Thornton, como Gilroy, né? Enfim, realmente foi uma avalanche de informações, né? Em um curto espaço de tempo, algo que, né, dentro de uma didática realmente de excelência, né? Mas eu senti falta em que momento você lançou mão da coletânea História Geral da África para conflitar essa visão que, desde Montesquieu, enfim, você nos fez essa noite voltar a Camões. Quer dizer, um exercício muito prazeroso. Mas em que momento você lançou mão, ou se não lançou mão nesse primeiro momento, talvez eu não tenha percebido isso, da História Geral da África, para poder conflitar essas epistemologias aí postas, essas formas de encaminhamento, sobretudo no campo antropológico, dessas convicções, né? Eu não estou aqui contestando as fontes que você apresentou essa noite, mas eu quero saber em que momento as teorias marxistas estão utilizadas, né? E o método marxista utilizados na história dão conta da dimensão da ancestralidade, né? E, sobretudo, você que tem uma obra voltada à economia do candomblé da Bahia, né? Você sabe o papel da ancestralidade, de que forma o capitalismo, então, vai se apropriar, né? Dessa ancestralidade, né? E aí dessa religiosidade. Em que momento essa religiosidade, que era tido como algo sagrado, né, ela vai ser incorporada
a essa dinâmica capitalista e passa a fazer parte desse mundo ocidental. Eu gostaria que você falasse um pouco. Antônio, observe, eu fiz questão de marcar que eu não estava utilizando nenhum referencial africano. Né? Não estava utilizando, como é que eu vou dizer, intelectuais africanos. Eu não estava utilizando o Cheikh Anta Diop, eu não estava utilizando o Teófilo Obiang, eu não estava utilizando o Boubacar Sall, eu não estava utilizando, sei lá, Babu Hamas. Muito menos utilizei a coletânea de história da África, embora aquela coletânea tenha ali, sim, algumas discussões a respeito do processo escravista. Mas eu fiz questão de marcar o fato de que mesmo os africanistas e os escravólogos norte-americanos e europeus não conseguem negar o protagonismo das sociedades africanas dentro de um processo de construção histórica. Né? Obviamente que esse momento é um momento em que a gente está fazendo a apresentação, né, desse tema. Se você quando você me pergunta como é que o candomblé e a religiosidade elas são utilizadas e aplicadas nisso dentro de uma lógica capitalista, se eu for perguntar para você, do ponto de vista histórico, eu vou falar desse contexto atual ou vou falar de um contexto anterior, que é o de abertura das sociedades atlânticas, né? Ou mesmo do processo de imposição de uma lógica colonial no continente africano. São três ordens, são três elementos completamente distintos. Não é? Então, quando eu faço esse recorte, e a gente, no campo da história, trabalha com recorte, meu recorte foi exatamente apresentar quais são as visões que o Ocidente constrói a respeito do continente africano, e dentro da própria lógica do Ocidente, como ele demonstra que existia um protagonismo das sociedades africanas na construção de um protagonismo histórico. Revelo também o fato de que todas essas percepções e visões que são construídas e que temos hoje no continente africano são visões que respondem a interesses econômicos, que respondem a uma lógica de distribuição internacional do trabalho. Óbvio que nenhum modelo explicativo da sociedade será capaz de dar conta da sociedade como um todo, porque isso é objetivamente impossível. Enquanto categoria metodológica e analítica, eu acho que o marxismo me serve na medida em que ele me responde às questões que me colocam. No momento em que eu me colocar questões que são relativas a aspectos que não são do espectro da análise marxista, eu terei que, portanto, analisar isso sobre outros pontos de vista, sobre outros referenciais, sobre outros marcadores teóricos. Então, a ancestralidade ela vai caber dentro das suas análises, né, até certo ponto. Né? Mas eu terei, portanto, de abrir mão desse referencial, ou pelo menos adequar esse referencial a outros aspectos que se adequem melhor a essa discussão, a essa análise. Veja, não sei se eu estou me fazendo compreender. Né? Basicamente, por exemplo, quando eu vou tratar as questões da religiosidade do candomblé, e você fez evocação à minha dissertação, à minha tese de mestrado, eu analiso essas relações que são, do ponto de vista econômico, né, e estão associados à ancestralidade, mas a partir de marcadores que também são marcadores que sugerem a ideia de conflito dentro desses cenários. Há conflitos econômicos, há grupos sociais que estão em processos de disputa, e obviamente que esses elementos aí são analisados não apenas pelos limites de uma interpretação economicista, elas são abrangidas para outros referenciais. Eu diria para você, por exemplo, que se a gente fosse pensar nesses aspectos, vamos dizer assim, da operacionalização a partir de um autor africano, eu acho que o melhor seria analisá-lo sob o ponto de vista do Elike Mbokolo, né, que vai exatamente discutir esses aspectos econômicos dentro da sociedade africana e como essa sociedade, a partir de suas elites e a partir da sua população, dialoga e conflitua com as sociedades
ocidentais. Esse é o elemento que me permite, portanto, analisar essas relações econômicas, essa lógica, vamos dizer assim, africana, sob essa lógica, vamos dizer assim, essa ótica economicista, né? Ou de uma perspectiva econômica, sem, obviamente, ferir aí determinadas eleições, né, de um campo teórico, filosófico, de uma visão de mundo da sociedade com a qual eu tenho, vamos dizer assim, tenho formado a minha trajetória acadêmica. Eu não sei se te respondo, mas deixo aí também mais uma sugestão em termos de leitura, né, para o domínio dessas perspectivas. Agora, obviamente, eu fiz uma opção, e essa opção não foi uma estrutura discursiva, na verdade, de apontar que se você tem uma construção de uma ideia de continente africano enquanto algo que pode ser possuído, essa mesma tradição intelectual, essa mesma tradição ocidental, ela não consegue, né, negar a presença de um protagonismo das sociedades africanas, né, mesmo querendo que ela seja minimizada, mesmo querendo que ela seja secundarizada nesses processos, vamos dizer assim, ao longo da história. Podia ter pegado um outro exemplo, mas acabei pegando esse, e aí as referências que estavam à mão, porque tenho disponíveis aqui em casa, foram essas. Mas eu recomendo fortemente a leitura do Cheikh Anta Diop e fortemente a leitura do Teófilo Obenga, fortemente a leitura do Mola Fessange, fortemente a leitura de Elie Mombokolo, né, de Babacar Sall, do próprio Jacques de Peuchin, e por aí vai. São contribuições. Agora, é preciso que a gente entenda que o conhecimento produzido pela humanidade é também um patrimônio da humanidade. Não é algo que eu possa dispensar, desprezar ou ignorar. Ao contrário, eu devo me apropriar dele e utilizá-lo de forma a construir e a solidificar o meu argumento, né, contra-hegemônico da melhor forma possível. É isso. Porque, gente, vocês sabem, né? Contra-hegemonia é tudo. Eu acho que o Edeilson também pediu para falar, né, Edeilson? Cadê? Fala, querido. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Meu querido, olha, primeiramente parabenizar, né, a explanação do professor Flávio, né, também parabenizar os demais colegas que estão se disponibilizando um tempo para poder, sabe, exercitar o conhecimento, aprender mais e compartilhar, que na verdade somos todos nós um aprendendo com o outro, né? Todos somos educadores, né? E eu gostaria de humildemente, professor Flávio, pedir uma permissão para fazer também uma provocação, né? Diante de tão magnífica explanação, eu queria humildemente apenas, nessa Semana da Consciência Negra, que cada um aqui presente, historiador, pudesse reportar um pouquinho para a nossa história local. Não é desmerecendo a história da África, não é desmerecendo a história dos grandes mártires, na verdade, nem Zumbi, nem Gangazumba, mas, assim, apenas uma provocação, humildemente pedindo, uma provocação para reportar para a nossa história local. Porque, assim, Ilhéus ele é muito rico, não é? A nossa história, Ilhéus, antes da Era de Ouro do Cacau, de Jorge Amado, ela também tinha uma história. O que acontecia aqui no Ilhéus no tempo do período colonial? O que acontecia aqui no Ilhéus no tempo do período imperial, né? Então, são grandes riquezas que, infelizmente, por conta do eixo tá no Sudeste, no Sul, que é quem faz os livros didáticos, infelizmente, nossos alunos eles não têm acesso a esse conteúdo, né? Não têm acesso a essa riqueza. E se for uma riqueza que não for explorada por cada um de nós, infelizmente, essa riqueza ela pode se perder. Eu queria chamar a atenção
para o nosso Engenho de Santana, né? Nós tivemos aqui no nosso município, em 1789, enquanto a maioria da elite baiana da capital era de analfabetos, os negros daqui do Engenho de Santana, eles sabiam ler e sabiam escrever. E eles redigiram um documento ímpar na nossa historiografia, que é intitulado como Tratado de Paz. E esse documento, onde os negros, isolados escravos, isolados no meio do mato de um engenho, apesar de ser um engenho real, mas eles produziram um documento digno de qualquer sindicato atual, onde Clóvis Moura ele faz toda uma explanação que aqueles negros eles não se viam como sujeitos passivos, eles se viam como agentes ativos, com consciência crítica, política, social, não é? E assim, por que eu falo uma consciência política? Porque uma das suas reivindicações foi de eleger o seu próximo feitor, né? Onde eles têm uma consciência cultural, porque eles pedem o direito de folgar, eles pedem o direito de dançar, de cantar, sem ter que pedir permissão a ninguém. Né? Peraí, amorzinho. Então, assim, é uma riqueza muito grande que nós temos no nosso município, na nossa historiografia local, e que, infelizmente, professor Flávio, às vezes a gente passa despercebido, porque a gente foca muito no eixo sudeste-sul. Não estou sendo contra ao livro didático, porque o livro didático ele nos norteia, ele vai nos dar um norte. Mas é importante o nosso aluno ele conhecer a história local para quê? Para que ele também se veja como agente também ativo, como participante também dessa história, de toda essa riqueza. Então, eu queria provocar, na verdade, os colegas humildemente, para que a gente possa estar buscando e até colocando como debate, né, talvez no dia de amanhã, acerca da revolta dos escravos do Engenho de Santana, acerca desse Tratado de Paz, onde, como eu coloquei, os negros, enquanto a maioria da elite baiana, em 1789, era de analfabetos, os nossos negros daqui de Ilhéus, com muito orgulho, eles sabiam ler e eles sabiam escrever. Eles redigiram esse documento, né, fazendo uma série de reivindicações, pedindo melhorias, né, pedindo vestimenta, pedindo folga, né, tinha uma consciência econômica também, porque eles pedem até o direito de vender o excedente da produção. Eles queriam plantar o arroz deles e vender o excedente da produção. E assim, humildemente, caros colegas, eu peço que nessa semana da consciência negra, a gente não só valorize os aspectos negativos, porque, por exemplo, aí eu quero falar um pouquinho de África. O continente africano não é só aspecto negativo. Quando a gente fala para os nossos alunos sobre África, só vem à mente geralmente o quê? Fome, miséria, mas a África é um continente de uma infinidade de riquezas, né? Para que na Semana da Consciência Negra, a gente não venha à mente nossa, nem dos nossos alunos, um negro no tronco. Porque o negro no tronco, essa é uma ideia ilustrada nos livros didáticos que não nos representa. Por que não nos representa? Porque a gente não se conformava, eles lutavam, eles reivindicavam, e esse documento, que é um documento ímpar, ele prova justamente isso. Sabe, professor Flávio? Ele prova justamente que os negros, ao contrário do que muitos pensam e defendem, se viam como coisas, a coisificação do negro, e na verdade eles não se viam como coisa, eles eram passíveis de uma consciência crítica, e eles se viam, sim, na verdade, com ativos, né? E eles fizeram uma série de reivindicações. Então, assim, humildemente, professor, peço desculpa pelo alongamento da minha fala, mas, assim, eu gostaria de, sabe, parabenizar mais uma vez o senhor e, humildemente, colocar essa provocação para todos nós, para que a gente possa buscar essa fonte, essa riqueza da nossa historiografia, né? E para que a gente possa estar passando para os nossos alunos e também debatermos, né? Se assim for o caso. Mas muito obrigado, professor, e mais uma vez desculpa pelo alongamento da fala. E parabéns por esse mini curso. Precisa se desculpar em nada, Denilson. Eu só queria registrar para você uma coisa. A gente que é historiador é um pouco hermético, né? Então, nossa forma de
de conceber o processo, responde à ideia de recorte. Então, a gente faz recortes que são cronológicos, recortes que são geográficos e recortes que são temáticos. Nesse caso específico, eu fiz 2 recortes. O primeiro recorte é o recorte temático. Nós estamos tratando em experiências ou de aspectos que transcendem a questão da escravidão, tangenciam, né, porque é um fenômeno, mas que não se limitam apenas a eles. Fizemos um recorte falando e tratando de aspectos da sociedade africana. E, portanto, o foco, nesse caso aqui, seriam as sociedades africanas que estão lá nas suas relações de implantação do colonialismo, construção de imagens, etc. e tal. Quando você chama a atenção para a experiência do Rio de Engenho, para a greve negra, né, que é como ela ficou conhecida, a primeira greve, né, brasileira foi uma greve de escravos no Rio de Santana, né, que se recusaram a trabalhar, fizeram greve, enfim, e conquistaram nominalmente algumas garantias, embora tenham sido tratados a fio de espada no momento subsequente, e isso é uma verdade que precisa ser dita, você acaba também reforçando a ideia que eu gostaria que ficasse fixada aqui, que é a ideia do protagonismo dos indivíduos, dos agentes históricos em processo de construção de suas trajetórias no tempo e no espaço. Né? Se a gente pensar que essas sociedades, elas estavam, né, que esses indivíduos aí estavam respondendo a uma relação, um posicionamento, né, de agência em relação ao seu algoz, você também acaba referendando a ideia de que esses indivíduos, esses africanos, ao transplantarem para que mantiveram o seu papel de agência, mantiveram o seu papel de histórico, de atuação e de protagonismo sobre as suas vidas. Mas eu vou acolher a sua provocação e amanhã eu vou tratar um aspecto dessa vigorosidade histórica, né, dos africanos e seus descendentes em Ilhéus, não a partir do fenômeno da escravidão, mas a partir de uma dissertação de mestrado que eu li recentemente, que fala sobre os bailes blacks em Ilhéus nos anos 80 e nos anos 90, aí como um elemento, né, de circulação de valores, de concepções, de visões de mundo dentro desse processo que chamamos de de diáspora africana. Assim como posso falar do reggae em Tabuna a partir desses aspectos do panafricanismo, né, africano, enquanto um valor, né, que busca reconhecer os indivíduos que estão cá, do lado de cada margem, não como descendentes, mas como africanos ainda, em processos de conjunção, né, não é mais diaspórica, né, mas é de união, né, da busca pela união com um pan-africanismo. Mas a gente tem matéria para discutir isso amanhã, e obrigado pela lembrança, incluirei, portanto, nas minhas observações e nas minhas provocações. Gratidão. Obrigado pela provocação, fico muito feliz por ela, porque assim a gente constrói uma coisa melhor. Obrigado. É isso. Obrigado, gente. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Valeu, Toninho. Boa noite, professor. Mari. Boa noite a todos e obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Para todos nós. Boa noite a todos. Tchau, Helenilda. Tchau, Thay. Tchau, Amém. Flávio. Um abraço. Só fazendo um